Oiê, bom dia! Sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia da semana? Será que é? Será? Então vamos fechar a sexta-feira com chave de ouro, né? Pega aí o seu livro de arte e bora lá fazer a arte. Vamos lá? Vamos! Hoje a gente vai falar de muita coisa legal aqui. Então, vista-se de energia, de disciplina, para a gente poder conseguir, né, fazer muita arte e aprender muita coisa. Livro de arte na mão? Livro de arte, ok. E aí, a gente vai seguir agora, né, na página 13 do seu livro de arte. Vamos lá? Página 13, isso mesmo. Página 13, nós vamos falar sobre o mármore que fala. E a gente vai falar um pouquinho de escultura. Olha que bacana, tá bom? Vamos começar então? Então, nós temos aqui, aqui eu tô com o capítulo 1, desculpa, não é aqui, é aqui, era pra estar aqui, ó, na verdade era pra eu ter começado aqui, teve uma confusão. Vamos então agora para o mármore que fala, foi aí que nós paramos na nossa última aula, e para aqueles atrasadinhos com as atividades até segunda-feira, tá bom? Já falei isso ontem, tô só reforçando aí com vocês. Está com atividades atrasadas? Corra e me entregue, ok? Vamos lá e assista a aula, né? Que é o principal. Assista a aula, faça as atividades, me envie pelo WhatsApp para a gente poder começar aí bem, né, o segundo bimestre, ok? Vamos lá, gente. Aqui nós temos uma imagem, né, que vocês estão vendo. E essa imagem, ela é a Pietà na visão de Michelangelo. E é uma beleza física, é uma manifestação da nobreza do espírito, né? E aqui o que simboliza a Pietà? Vamos ler um pouquinho para você entender? A escultura acima, Pietà, criada pelo artista renascentista Michelangelo Buonarroti, ele nasceu em 1475 e morreu em 1564, muito tempo atrás, né, gente? E é considerada uma de suas obras mais importantes e uma das esculturas mais belas de todos os tempos. Esculpida em mármore e em formato piramidal, sendo essa última característica comum às pinturas e esculturas do Renascimento. A Pietà, ela representa Jesus Cristo nos braços da Virgem Maria, que o apoia com enorme sofrimento. A delicadeza e a perfeição da obra, com detalhes que impressionam pelo seu realismo, colocaram em questão a autoria do artista, por ser jovem quando a construiu, pouco mais de 20 anos. Mas ele fez questão de deixar seu nome escrito na faixa que está sobre o peito de Maria, fato que, segundo a história, só consta nessa obra, sendo a única assinatura por Michelangelo. A escultura foi encomendada por um cardeal francês que pretendia tê-la em seu memorial, mas ele não pôde ver a obra, pois faleceu antes de sua conclusão. Hoje está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E eu fui até a Itália e conheci essa obra. Em uma das minhas viagens aí pela Itália, eu tive a oportunidade de conhecer essa obra lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E essa obra é magnífica. E realmente, né, é aquela história da arte que mexe com a gente. Quando a gente tem o contato direto com a arte, seja com a música, com a dança, com a escultura, e realmente essa obra ela nos sensibiliza. E se vocês tiverem a oportunidade, né, de conhecer essa obra, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. E ela é protegida por uma redoma de vidro blindado em virtude de um ataque que sofreu e a danificou em 1972. Michelangelo é considerado um dos maiores artistas da história da arte. Além de escultor, ele foi pintor, poeta e arquiteto. Viveu os seus anos na Itália. A Pietà é uma escultura feita de mármore. Ela foi lapidada até chegar ao formato desejado pelo artista. É um objeto inanimado,
não fala, não come, não pensa. Mas mesmo assim, muitas pessoas consideram que ela transmite vida e história. E é realmente esse sentimento que a gente sente, que a gente tem quando a gente consegue ter um contato com essa escultura. É realmente magnífico. Outra obra de sua autoria e de grande reconhecimento é o afresco do teto da Capela Sistina, também conheci, realizada entre 1508 e 1512, também localizado no Vaticano, no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa. Gente, aí aqui a gente tem a criação de Adão, é um afresco de 280 por 570 centímetros. Aí aqui é a obra, né? Vou te mostrar aqui na próxima imagem. Vocês vão aí abrir na página 14. E aqui é essa obra também renascentista do pintor Michelangelo, que a pintou em 1511, que fica no teto da Capela Sistina. Essa cena ela representa o episódio do livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? No qual Deus cria, né, o homem, o Adão. Então, aqui é esse acontecimento. Ele simboliza Deus criando Adão e os seus anjos aqui participando, né, desse evento. E é uma obra magnífica também. E Michelangelo nossa, a gente fica até sem palavras, né, para falar desse artista, porque é um artista realmente não faz parte do surrealismo, mas ele é surreal, que seria a palavra que o definiria pelo seu talento artístico. E não é à toa, né, que tem todo esse reconhecimento aí, né, tanto na pintura quanto na escultura. E não foi só isso, né? Como a gente viu aqui, ele realmente era um artista completo, porque ele também, né? Ele era poeta, né? Falou aqui que ele não era só escultor e não era só pintor, ele também, né? Era poeta. Então a gente vê que era de fato um artista completo. E as suas obras realmente, elas causam na gente um impacto muito grande, tá certo? Vamos lá? A gente fica até sem palavras, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, que foi a época que Michelangelo, né, um movimento artístico, no momento que Michelangelo trabalhava aí, né, que fez parte desse movimento. Então, vamos entender um pouquinho o que foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico, cultural e científico que nasceu na Itália nas primeiras décadas aí do século XV. Suas principais características são o retorno da arte clássica da Grécia e de Roma, e a inspiração nessa arte para as criações que refletiam a valorização do homem e da natureza. Afresco, técnicas de pintura realizada em muros, paredes e tetos. Afresco, então, é uma técnica de pintura realizada em muros, paredes e tetos, sobre uma base de gesso, geralmente recém-aplicado, com uso de tinta à base de água, o que fará com que se dê a absorção da pintura pela superfície onde é aplicada. De acordo com o que você estudou até o momento, de que forma uma obra de arte pode expressar a vida? É uma resposta pessoal, gente. De que forma que você acha que uma obra de arte, ela expressa a vida? Né? Para mim, sempre eu gosto de colocar a minha opinião aqui, quando as respostas são pessoais, né? E você que tem que falar o que você sente sobre isso. É claro que eu não quero que você replique o que eu estou falando aqui, não é isso não é essa a minha intenção. Mas é importante que você entenda, já que a gente não pode fazer um debate dentro da nossa sala de aula, porque as nossas aulas são gravadas e porque a gente não está tendo esse contato com os outros colegas, mas é muito importante, eu acho, né, que importa muito eu colocar aqui nas respostas pessoais o que eu acho também, né, e como isso
como é o meu entendimento o meu entendimento pessoal em relação a esses quesitos. Então, a pergunta é, de acordo com o que você estudou até o momento, de que forma a arte pode expressar a vida? Eu acho que a arte, ela expressa a vida, para mim, né, porque é uma resposta pessoal, quando ela causa esse impacto, né, e quando você consegue, através da arte, você consegue ver nela realmente o que aconteceu. Quando eu vejo a Pietà, quando eu vi a Pietà, eu sinto naquela obra o sofrimento de Jesus e de Maria. Apesar de a Maria estar ali pegando, segurando Jesus após o Calvário, e ali ele expressa, ali você consegue sentir a dor, né? A dor da Maria segurando o seu próprio filho naquela situação. E isso nos impacta por todo o processo histórico que a gente conhece, né? Da história do Calvário, né? Da história de Maria, que é trazido aí durante toda a nossa vivência, independente da nossa religião, mas quando a gente encontra aquela obra, a gente consegue viver, né, a dor que Maria sentia naquele momento. Então, a obra de Michelangelo, ela causa um impacto tremendo na gente. E tem artista que consegue fazer isso, né? E Michelangelo, eu acho que é uma potência artística justamente por conta disso. Eu não sei se porque durante o período renascentista, né, ou durante o Renascimento, eles viveram muito, né, eles pintaram muito a natureza e todo esse contexto religioso também é trazido nas obras, né, igual a gente vê aqui, né, a criação de Adão nesse afresco que também foi feito por Michelangelo, e a gente vê muito uma questão religiosa envolvida, né, igual Pietà, né, ela foi uma encomenda de um religioso francês, não foi isso que aconteceu? Então, o que acontece? A gente vê que um cardeal francês, então a gente vê que por conta, porque a gente fala muito sobre isso, né? Como a realidade do artista influencia nas suas obras. E Michelangelo, ele sofre muito a influência durante o período do Renascimento, a influência da igreja, né? A influência da religiosidade nas suas obras. Tanto é que ele traz muito isso nas suas obras, né? As suas obras, elas são marcadas por isso, né? A gente, quando vê Maria com Jesus, a gente vê uma certa influência também da religiosidade. E a gente vê também aqui, né, na criação de Adão, aqui nesse afresco, e a gente vê que o Gênesis é o primeiro livro aí da Bíblia, né, que traz aí a criação do universo. Então, é muito isso, né, muito o que o artista vive. Então, para mim, né, a obra de arte, ela pode expressar a vida quando ela te causa um impacto e você consegue sentir na obra sofrimento, alegria, né, as suas emoções quando você tem contato com a obra. Por isso que ela traz a vida, né? Número 2, você concorda, número 2, aí na página 15, tá? Vamos aí para a página 15. Você concorda que a obra de Michelangelo possui vida? Sim, né? A gente consegue sentir o sofrimento de Maria. Parece que quando você encontra com a obra, você está vivendo junto com Maria aquela dor, aquele momento, né? E é como se você se transportasse para aquilo, para aquela situação. E como a obra te causa, né, um impacto grande e você consegue se transportar para aquele momento. Isso é muito forte. Então é isso. Então, para mim, sim. Não sei se para você acontece, né, da mesma forma. Número 3. Você já conhece a história da Pietà, mas agora observe a foto da escultura novamente e descreva, com suas palavras, o que é a obra para você. Ou seja, o que você imagina e sente quando você olha para ela. Eu já falei, né, o que eu sinto quando eu olho para a Pietà. Eu quero saber de você. O que você sente? Né? Então, olhe, né, a foto, desprovida de qualquer julgamento. Eu quero que você olhe essa foto, não avalie a questão da religiosidade,
E nada disso. Eu quero que você avalie a obra pelo que ela é, entendeu? E aí eu quero saber o que você sente quando você consegue ter contato aí com essa imagem, ok? Número 4, dentre as obras artísticas que você conhece, das variadas modalidades, quais expressam vida para você? Então aí você vai analisar das obras que você já conhece, né? Porque você tem estudado arte aí já durante muito tempo, né? Você tem essa disciplina de arte. Se você estudou na nossa instituição, você tem aula de arte desde o primeiro ano, né? Aqui do ensino fundamental. Então, você deve ter aí 8 anos que você estuda arte. Então, durante todos esses anos, você já teve contato com várias obras, você já conhece vários artistas, vários movimentos, né, artísticos. E eu quero que você escreva para mim, né, um artista, uma obra, né, de um artista que você sentiu, né, nela a expressão da vida. Porque se você não se lembrar, agora pensando, eu não consigo me lembrar de nenhuma dessas obras. Se você não consegue, você pode buscar, né? Você pode buscar na internet, você pode observar algumas obras e aí você vai relatar aí para mim qual dessas obras que você conseguiu identificar que essa obra realmente expressa vida. Isso para você, tá? E lembrando que a opinião do telespectador em relação à obra de arte, ela é muito individual, muito pessoal e a função da arte é justamente essa, né? Ela é provocar o telespectador, né? Dar a sua opinião, né? Falar o que está sentindo, porque a arte, né? A sua opinião sobre a obra de arte, ela diz muito mais sobre você do que sobre o artista, né? Então, é isso. Então, o que o artista provoca em você? Quais são os sentimentos que ele provoca em você? Dor, sofrimento, religiosidade. O que essa obra de arte ela provoca em você? Nada. Tem obra de arte que a gente olha e simplesmente não sinto nada. Ela não me traz nada. Agora tem outras obras que você tem contato com elas que às vezes você até chora de emoção, né? Porque ela te causa umas emoções, sensações, né, que você até desconhece, né? Você visita lugares em você, emoções que você nem conhecia, pelo impacto que essa obra te causa. E Michelangelo tinha esse poder, né, de causar esse impacto emocional nas pessoas, diante de tanta beleza que a gente vê, né, nas suas obras de arte. Então, eu quero que você responda aí quais são as obras, ou qual a obra, né, que você conheceu, que expressou vida para você, ok? Agora vamos para o repensando, vamos lá? E a gente está aqui para isso mesmo, para pensar, né? Então vamos aí no repensando? Agora nós vamos criar um pátio de esculturas vivas. Peraí, deixa eu só puxar aqui, só para a gente controlar aí o tempo, tá? Agora nós vamos criar um pátio de esculturas vivas. Reúna-se em grupos com seus colegas de turma e selecione um personagem, uma personalidade ou algo que queira representar com o corpo. Utilize pinturas, fantasias, máscaras e outros adereços, mas principalmente pense nos movimentos que você pode fazer para representar o que deseja. Estabeleçam um tempo para as visitas às esculturas e peça para que os visitantes registrem essas esculturas vivas, o que essas esculturas vivas estão expressando. Se possível, o seu grupo deve fotografar cada um desses modelos e elaborar um grande painel com registros realizados pelos visitantes. Abaixo, registre as suas impressões sobre a atividade vivenciada. A gente vai fazer diferente, né? Porque a gente não vai ignorar a questão, mas a gente vai mudar, né, o modo de execução dessa atividade. Aqui é para você fazer uma atividade em grupo, mas nós vamos fazer essa atividade de forma individualizada. Não sei se você já percebeu, aqui em Goiânia você consegue ver muito isso nos semáforos, né? Aqueles artistas que eles pintam um corpo com tinta metálica, geralmente é prata, né? E ele veste uma roupa
bem característica, pode ser uma roupa de mágico, uma roupa de rei, uma roupa de rei romano. Ele geralmente escolhe um figurino bem conhecido, né? E ele pinta todo o seu corpo com uma tinta, né? Uma tinta prata ou pode ser até outra cor. Esperei um pouquinho. E ali ele faz, né, uma expressão artística. Geralmente ele fica parado como uma estátua e ele vai modificando as suas posições. Isso a gente vê muito também na Itália, nas praças. Tem muito artista que faz isso, né? Eu vi um com Cupido, ele fica parado na praça ali de São Pedro e ele vai se modificando, as pessoas vão passando, ele vai se modificando. Quando você passa por ele, você tem a impressão que é uma escultura. E aí essa escultura começa a se movimentar, você até se assusta com isso. Mas isso é muito normal na Itália, né? E eu quero que você faça exatamente isso, só que você vai precisar de ajuda de uma pessoa. Você vai escolher um figurino atípico, né? E você vai fazer posições, né? E vai pedir para que o seu ajudante aí, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, quem tiver aí, né? Que possa te ajudar. E você vai fazer um registro fotográfico de pelo menos 5 posições, tá? 5. E você vai escolher um figurino também, tá? Você vai escolher um figurino bem bacana e aí você vai fazer um registro fotográfico de 5 posições, né? E aí de como se você fosse realmente uma estátua, uma escultura, né? E aí, então você fique bem retinho, mantendo a posição bem direitinho, faz o registro fotográfico de uma posição, da outra posição, pode ser de braço cruzado, né? Pode ser segurando um objeto, são 5 posições, tá? Que eu preciso. Vai valer ponto? Vai valer ponto. Vai valer 1 ponto, inclusive. Então, eu quero que você realize esse trabalho, tá bom? Então, são 5 posições, ok? E eu quero que você me entregue até a nossa próxima aula. Envie todas as fotos. Aí você tem vários apps, né, no nosso celular que coloca as fotos, né? As fotos em grade, né? Você pega lá uma grade com 5 espaços, encaixa as suas fotos lá e coloca o seu nome e a sua turma, tá bom? É importante que você coloque na sua foto e me envie o nome e a turma, ok? Certo? Então, você pode escolher uma grade com 6 espaços, né? 5 espaços você coloca a sua foto e no último espaço ou no primeiro você coloca aí a sua identificação, o seu nome completo e a sua turma, ok? Então, tá certo. Agora, vamos aí para a nossa última página do dia, página 16. Eu espero que você tenha entendido bem a sua atividade. Vamos para a página 16? Então tá bom. Aí na página 16, nós temos ampliando o conceito. Ampliando o conceito. Conceitue as palavras a seguir. Então, você vai conceituar o que é vida. E aí você me pergunta o seguinte: eu vou conceituar de qual forma? Pessoal, o que significa vida para mim? Ou eu vou lá no dicionário e vou pegar, né, o que o dicionário traz como definição da palavra vida. Você vai fazer das duas formas. Eu quero que você vá até o dicionário, leia o conceito que o dicionário traz sobre vida e baseado nesse conceito, né, e juntando com a sua opinião, você vai caracterizar aí o que significa vida. Entendeu? Então, você vai usar os dois conceitos. Você vai fundamentar a sua resposta naquilo que você leu lá no seu dicionário. Mas eu quero uma intervenção pessoal também na sua resposta, tá certo? Eu quero ver na sua resposta não só um conceito de um dicionário do que é a vida. Eu quero que você traga também a sua opinião, né, fundamentada nesse conceito que o dicionário traz. Ok? Entendeu? 9. Criação. O que está escrito lá no dicionário que é criação? Qual que é a sua opinião sobre criação? Você vai juntar as duas coisas e formar o seu conceito. Entendeu?
E escultura, você já sabe o que é escultura, né? Então eu quero que você busque também o conceito lá no dicionário e componha a sua resposta, ok? Então vamos lá, vivenciando o tema. Relembrando como Frida Kahlo utilizou seus desenhos e suas cores como símbolos para representar sua vida, pinte em uma tela 30 por 40 centímetros algo que expresse sua vida. Você pode usar tinta guache e tinta plástica, por exemplo. Após a conclusão dessa atividade, faça a apresentação de sua obra de arte e organize com a sua turma uma exposição de telas que vocês produzirem. Então, provavelmente você não deve ter aí na sua casa, né? Se você tiver, ótimo. Se você tiver tinta, se você tiver pincel e se você quiser fazer essa obra aí numa folha de cartolina, se você tiver uma tela, você pode fazer. Mas o que eu quero? Eu quero que isso, né, a falta de recurso não te limite a fazer atividade. Então, professora, eu não tenho tinta, eu não tenho pincel e não tenho tela, mas provavelmente você deve ter uma caixa de lápis de cor, uma caixa de lápis de cera, né? Então, que é o material que a gente utiliza na escola, o material escolar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essa pintura, essa obra de arte com o material que você tiver aí, tá? Se for lápis de cera, pode ser? Pode. Se for lápis de cor, pode ser? Pode ser. Então, o que eu quero que você faça? Né? A Frida Kahlo, ela utilizou seus desenhos, né, com cores fortes, com símbolos para representar o quê? A vida dela, né? O que ela estava vivendo naquele momento, né? E tudo estava refletindo. Ela fala assim, ela era até considerada uma pintora surrealista, né? E ela falava assim, não, eu não sou uma pintora surrealista, eu só pintava a minha realidade. Então, quase toda a obra da Frida, a gente já até falou sobre isso, né? Tinha como foco principal a sua própria vida, né? Então, é isso que eu quero que você faça nessa obra. Você vai desenhar, né, o que remete à sua vida nesse momento, né? O que é forte na sua vida, o que é marcante na sua vida que você quer registrar aí na sua obra de arte. E aí você pode usar o grafite, né? Você pode usar o lápis de cor, você pode usar tinta. Eu quero somente que você faça. Você deve me perguntar também, professora, eu vou fazer na tela, eu vou fazer uma folha A4, tá? Uma folha de papel ofício ou A4, uma folha de papel sulfite. Você vai pegar uma folha em branco e é nessa folha que você vai fazer a sua obra. É claro que uma obra, né, você vai imaginar que aquela folha é uma tela. Então, você vai ter que fazer um preenchimento de toda a tela. É dessa forma que o artista faz, né? Com um desenho que tenha... Eu não vou falar para vocês que tenha um entendimento do que você está vivendo, porque a obra, né, ela tem que falar muito sobre o artista, porque a gente quer falar sobre o que ele está vivendo naquele momento, que a proposta é essa, né, mas ela não precisa ter uma definição específica, né, não é que eu queira que você faça uma obra surreal, né, não é isso, mas eu quero que você coloque, que você se expresse, que seja uma obra autêntica, isso mesmo. Que essa obra realmente ela fale sobre você, que ela tenha autenticidade. É exatamente isso. A palavra é exatamente essa e é exatamente isso que eu quero, tá? Então é para fazer na folha de caderno? Não, você vai utilizar uma folha de Chamex e você vai desenhar ali na sua obra o que remete, né, à sua vida nesse momento.
tudo isso que você está vivendo. Eu acho que tem muita coisa para ser colocada aí no papel, né? Tem muita coisa importante acontecendo no mundo e você sabe que todos os fatos históricos, políticos, tudo isso está muito, né, associado às obras dos artistas, o momento que ele está vivendo. E a gente tem vivido um momento muito difícil, né? Um momento de pandemia, um momento com várias perdas e isso tudo, claro que está influenciando em todas as obras de artes aí que está acontecendo, obra de arte que está acontecendo agora nesse momento. Então, é isso que eu quero que você faça. Ah, mas eu não sou artista, mas eu não sei pintar, mas eu não sei desenhar. Você vai fazer do seu jeito, tá? Do seu jeito. Usar as cores que você quiser, fazer os desenhos que você quiser. Eu quero que você faça do seu jeito. É isso que eu quero. É exatamente essa a proposta. Tá bom? Não precisa fazer um desenho profissional, não precisa... E arte, a definição de arte, ela é muito subjetiva, né? Tanto é que tem muita coisa que você olha que você não define como arte, né? Pra mim, eu olho essa tela e não vejo arte aí. Eu vejo, qualquer pessoa faz esse desenho. Eu já ouvi muito sobre isso, né? Eu não sei por que essa obra foi considerada uma obra de arte, porque pra mim, ela não diz nada, né? Porque para mim isso aí qualquer um faz. E a arte ela tem esse papel provocativo, né? Porque cada um tem a sua opinião sobre a obra. Então é isso que eu quero. Porque muitas vezes você pode pensar que você não tem uma capacidade artística para fazer uma obra e sem levar em consideração que uma obra de arte, né? Ela está muito focada na expressão artística, né? Naquilo que o artista coloca, muitas vezes sem muita técnica mesmo, porque o que a gente está tratando aqui não é de técnica artística, mas é a expressão artística. Então é isso que eu quero que você faça, ok? Entendeu? Então é isso. Então a gente encerra a nossa aula aí, mas você tem muita coisa para fazer, tá? E aí eu vou ficar esperando as suas atividades aqui no meu WhatsApp até a próxima aula, até a nossa próxima aula de arte. E se você tiver com atividade atrasada aí da primeira aula, você pode enviar as suas atividades da primeira aula juntamente com as atividades da nossa segunda aula, mas eu preciso, tá, que você realmente tome o cuidado de entregar as suas atividades sempre na data certa, tá? E nunca com atraso. Essa exceção, ela está sendo aberta somente agora, nessa primeira semana aí, nessa primeira aula, porque você ainda não está habituado com a minha metodologia de trabalho. A partir de agora, você já sabe, né, que você tem um prazo de uma semana para entrega das suas atividades. Então, não vamos deixar acumular, não, tá? Vamos fazer, eu acho que uma semana, principalmente porque as nossas aulas acontecem aí na quinta e na sexta. Então, eu sei que o final de semana você quer descansar, mas você tem uma lacuna aí do final de semana para que você consiga, né, atualizar o material que está atrasado e tentar fazer isso sempre, essas atividades, sempre aí no contraturno, como atividade de casa mesmo, né? Fazer aqui junto comigo e fazer as atividades, essas propostas que hoje você tem aí. Você tem duas propostas, né? Uma de escultura viva, que você vai fazer o registro dessas 5 posições, e também essa proposta aí dessa atividade artística, né? De uma pintura, que remete muito à sua vida atual. Então, são 2 propostas que você teria que realmente fazer aí no contraturno. Mas essas atividades, essas outras que nós respondemos, eu espero que você tenha feito aqui junto comigo, como uma atividade de sala, tá bom? Então tá, gente, beijo grande, foi muito bom estar com vocês, tenham um ótimo final de semana, que vocês façam um trabalho lindo aí, eu vou ficar aguardando as fotografias e eu te encontro aqui na nossa sala virtual na próxima quinta-feira, ok? Muito obrigada pela sua atenção, tá? E eu te desejo tudo de bom.